Evangelho segundo Mateus. Eu quero só alguns minutos aqui, irmãos, de coração, com todo amor. Pega o seu exemplar sagrado, a sua Bíblia, a sua regra, a sua prática de fé, e vamos ler o texto sagrado nessa noite. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40, ele teve o que, irmãos? Chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em... Mas ele respondendo, e disse: não. E disse: então, escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. O 5, toda a igreja. Então o diabo ele disse: se tu és, diga comigo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu. 8, toda a igreja. Outra vez o diabo transportou ao monte muito alto. E disse-lhe: se você me prostrar e me adorar, está vendo esse reino? Eu te darei tudo. O diabo quer dar uma coisa que não é dele, mas ele quis enganar. Se você me prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso daqui. Amém. Graças a Deus. Alguns minutos aqui, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, tem o cuidado de mostrar o ministério de Jesus. O texto começa: então, quer dizer que após Jesus ser cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto. Diga comigo: Jesus, diga cheio, diga do Espírito, diga foi levado ao deserto. A pergunta: quando ele foi levado ao deserto, ele começou a jejuar lá, ou ele já estava jejuando antes? Oi? Antes ou depois, irmãos? Então eu entendo que um dos fatores para que eu seja cheio do Espírito, eu, para ser fortalecido em lugares que serei levado, eu já tenho que estar me preparando antes de ser levado para alguns lugares para serem testados. A palavra nessa noite é para alguém aqui nessa noite. Antes de você ser levado em determinadas situações, você e eu já temos que estar preparado, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau. E a Bíblia diz que ele levado para o deserto, tendo jejuado, diga comigo, 40 dias e 40, quantos dias? Houve na Bíblia apenas 3 homens que jejuaram 40 dias. Qual foi, pastor Kleber? Diga comigo: Moisés. O outro foi Josué. Não vou dar referência bíblica para ganhar tempo. E o outro foi Elias, que jejuaram quantos dias? 40 dias. E após ele jejuar 40 dias, ele teve o quê? Ele teve o quê? Fome. Ele teve necessidade de alguma coisa. Vendo o diabo que ele tinha necessidade de alguma coisa, correu-lhe para lhe dizer: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães, para satisfazê-lo a tua necessidade.
verdade. A Bíblia diz que o Senhor disse para o tentador, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor estava ensinando, explicando para nós que o homem ele não é só carnal, o homem também ele é espiritual. Ele estava explicando que o homem não só vive do pão, da carne, da terra, das coisas terrenas, mas ele também tem que somente aprender a sobreviver com aquilo que é espiritual, se alimentar daquilo que é de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que tendo ele jejuado, ele teve fome, e em cima de uma necessidade o diabo queria testar a sua vida. Escute uma coisa aqui: em cima de algumas necessidades nossas, em cima daquilo é o que o diabo vai tentar nos provocar para lhe tirar da sua bênção, para lhe tirar do teu foco a qual você tem. Eu não sei qual é a tua necessidade aqui nessa noite, eu não sei aquilo que você sente falta, mas é em cima daquilo que o diabo ele vem para nos testar, para nos tirar da graça. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, o tentador começou a dizer: transforma essa pedra em pão e venha saciar aquilo que você deseja. Nem sempre é aquilo que eu desejo. Diga comigo: nem sempre. Diga: aquilo que eu desejo. Diga: nem sempre as minhas necessidades serão as vontades de Deus para a minha vida. Escute uma coisa aqui nessa noite: existem pessoas, por ele ter algumas necessidades, por ele ter algumas coisas que eles querem, acham que Deus vai responder tudo aquilo que ele precisa. Deus nessa noite ele não quer te dar aquilo que você necessita. Deus não quer te dar aquilo que você acha que está faltando, mas nessa noite ele te trouxe aqui para lhe te dar aquilo que você precisa nessa noite, aquilo que realmente eu preciso para me sustentar diante de Deus e diante da caminhada a qual eu estou fazendo com Deus. Tem gente que por causa de algumas necessidades momentâneas, escute isso, ele se desfoca de Deus por causa de algumas necessidades. Ele abandona a família por causa de algumas necessidades. Ele abandona a sua fé por causa de algumas necessidades que não é preciso na vida dele. Ele deixa tudo para trás, princípio, ele deixa tudo para trás, a honra, ele deixa tudo para trás por causa de algumas necessidades. Escute isso aqui que eu vou dizer, porque é algo do céu para mim e para a tua vida. Existem coisas que o diabo vai planejar para nos dar aquilo que é momentâneo. Diga-se comigo: aquilo que o diabo dá. Diga: aquilo que o diabo quer dar. Diga: aquilo que o diabo quer dar. Diga: para mim. Diga: são momentâneos. Diga: são passageiros. Diga: para alimentar um ego que de fato não vai me sustentar. Mas aquilo que Deus lhe apresenta, aquilo que Deus quer lhe dar é eterno. Aquilo que Deus quer nos dar consiste em consolidação e consiste realmente de fato de algo que é eterno e para sempre. Tem pessoas que por causa de algumas necessidades, como eu já disse, deixam de valorizar aquilo que realmente tem valor para satisfazer os seus próprios egos. O que você veio aqui nessa noite fazer o quê? Pastor, eu vim aqui ouvir a palavra, eu ouvi o louvor que o Senhor Deus tem para falar comigo. Muito bem, mas quando nós saímos dessa porta, queremos muitas das vezes as nossas vaidades falar mais alto, e queremos que as nossas necessidades falem mais alto. Por que tem gente que se destrói na bebida? Se destrói na prostituição, na droga, na mentira, na feitiçaria, na prostituição, em tudo. Porque eles querem que as suas carnes, os seus desejos sejam realizados naqueles momentos passageiros.
E foi em cima de uma necessidade que o diabo lhe apresentou, dizendo: satisfaz isso aqui, coma, porque vai alimentar a tua carne. Aí Jesus disse: eu vim aqui não para alimentar a carne, eu vim aqui nessa noite para alimentar o meu espírito, a minha alma aqui nessa noite. Diga para o teu irmão aí nessa noite: o que tu veio fazer aqui nessa noite? Alimentar a tua carne ou alimentar o teu espírito, a tua alma aqui nessa noite? Eu quero perguntar: quem tem desejo de alimentar o teu espírito, a tua alma aqui nessa noite? Então, em nome de Jesus, coma do pão do céu para o teu espírito e para a tua alma aqui nessa noite. Todo homem que ele é alimentado com seus próprios desejos carnais são homens que entendem que querem coisas passageiras. E é isso que o diabo quer fazer. O propósito do diabo é sempre não de nos fazer alimentar o nosso espírito, mas sim os nossos próprios egos. Aí o diabo viu que não deu certo. Aí Jesus disse: mas o homem não vive só de pão, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute uma coisa, irmão, estou falando para mim também. Para mim. Eu falei isso aqui hoje no culto, mas eu sei aonde eu tenho que ir. Tem pessoas que, por causa da sua satisfação e dos seus bens prazeres, são pessoas que não são frágeis, não são sensíveis às outras pessoas e querem satisfazer aquilo que eles querem. Acham-se cheios das razões e muitas das vezes acabam dando coisas erradas depois lá na... Segundo, para resumir aqui, o diabo levou Jesus para onde? Para o pináculo. Diga comigo, o pináculo. Segundo Flávio Josefo, eu tenho a história dos hebreus. Segundo Flávio Josefo, a ponta desse lugar que foi levado a Jesus tem aproximadamente 213 metros. Acho que é um prédio de mais de 15 ou 20 andares. E fez o diabo fez que Jesus olhasse tudo e disse assim: se tu és filho de Deus, se jogue de cima, daqui de cima para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropece com o teu pé. O diabo usou o quê? Salmo 91. O que o diabo usou? A Bíblia, para enganar Jesus. Tem pessoas que usam a Bíblia para enganar a outras pessoas. Isso prova que nem todos que carregam uma Bíblia são de Deus. Não é porque eu carrego uma Bíblia que eu sou crente. Não é porque eu carrego uma Bíblia que eu vou ser salvo. Tem muita gente querendo enganar aos outros só porque carregam uma Bíblia. O diabo usou uma Bíblia, ou seja, usou uma palavra para enganar Jesus. Aí Jesus disse o quê? Mas está escrito: não tentarás o Senhor teu? Não tentarás o Senhor teu? Essa história que sempre Deus vai me dar livramento, essa história que sempre Deus vai me guardar, é mentira. Uma hora a casa cai. O mal, diz assim a Bíblia, Provérbios 16, 25. O prudente, diga comigo, o prudente, diga, vê o mal, diga, e se desvia. Acho que é Provérbios 16, 25. Se eu não tiver correto, depois edita lá no vídeo e coloca. Mas se está bem, mas está lá escrito: o prudente vê o mal, desvia. Mas o imprudente, ele vê o mal e ele faz o quê? Prossegue. Ele acaba caindo aonde? Aonde? Olha aqui, irmãos, guarda isso aqui. Se você não parar, isso vai te levar à destruição. Tem gente tentando a Deus, e a Deus, a Bíblia diz, ninguém atenta. Nem Deus, ninguém testa. Vai ser meu último cigarro, vai ser meu último copo, vai ser minha última balada, a minha última saída, a minha última aliança. Tentando a Deus, e a Deus ninguém atenta. Está escrito em Tiago, não é isso? Ninguém atenta a Deus. Aí a Bíblia diz assim em Gálatas: Deus não se deixa, o quê? Se escarnecer. Aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Tem gente testando a Deus e se dando mal.
como se Jesus estivesse dizendo: não preciso testar a Deus, eu sei quem Ele é. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vai continuar indo para o mal, querer testar Deus. Deus é bom, está comigo todo o tempo. Será? O último, primeiro foi que alimentar com a carne. Segundo foi, levou no alto do monte. Terceiro, ele disse o quê? Aí foi o último. Diga-se comigo, se prostrar. Diga, me adorar. Diga, te darei o reino. Sabe qual foi a palavra ali? O foco ali foi: para tudo, não vai para a cruz e anela. Vai anular tudo que tem para fazer para a humanidade. Me serve e deixar a humanidade para lá. Aí o diabo disse assim: tá vendo o reino? Te dou tudo isso aqui. Olha aqui, irmão. É sério isso. O mundo, tu acha que o mundo tem coisa ruim para darmos? Assim, entre aspas? Tem não. Muito tempo eu li um livro, está guardado comigo. Eu li e guardei, pelo incrível que pareça. E eu explico isso aqui, a palavra mundo, em 3 conexões de palavras. Guarda isso aqui. Eu guardei, Espírito Santo. Quando eu guardo uma palavra, eu fico todo bobo, igual menina assim. Guardei, eu vou falar. Muitos anos eu guardei. Parecendo um negócio assim, sem nexo, eu guardei. Você acha que o mundo vai colocar coisa ruim na sua frente? Vai colocar coisa bonita para te enganar? Você acha que os seus colegas que fazem pinta e borda são os seus colegas? É bonito, é legal, é bonito hoje, mas amanhã te leva à destruição. É legal hoje, mas amanhã usar o termo chula aqui, te ferra, te leva à destruição. A palavra mundo vem de 3 palavras. Eu falei que eu lembrei, então eu não vou esquecer, então eu vou ter que falar. A primeira palavra a palavra mundo vem de cosmético. Diga comigo, cosmético. E esse cosmético significa o adorno, a beleza que tem no exterior. Observaram que quando alguém passa em frente de algumas lojas, seja de shopping ou daqui de Campo Grande, tem os adornos lá, as perfumarias. É o cosmético, é o adorno, é a beleza para atrair a pessoa para dentro. A segunda palavra, mundo, é a palavra cósmico, que representa planeta Terra. E a palavra mundo representa povos. Está escrito em Mateus: porque Deus amou o mundo de tal. Esse mundo que Deus amou é o planeta cosmos, sim ou não? Não. Essa palavra mundo que Ele amou é o adorno, é o cosmético? Não. A palavra mundo que Ele amou é as pessoas. Aí o diabo disse: se você prostrar, eu te darei. Está vendo o mundo que é bonito? Mas o sentido que eu quero explicar é o que o diabo estava dizendo. O mundo é cosmético, é lindo, é bonito, olha, é mil maravilha, mas vai te levar à destruição. O mundo, ele é bonito, cheio de fantasia, cheio de enganação, mas vai te levar à destruição. Simples. Esse negócio que muita gente fala que está curtindo rock, que faz, acontece, que não faz, acontece nada. Achar que está tirando onda, às vezes com cigarro de maconha, postando, tirando foto. Que o mundo é bom, o mundo é bom para te levar à destruição. Esse negócio que fica fazendo, acontecendo, que vai para as baladas no final de semana, isso vai levando à destruição. Eu não sei porquê dessa palavra hoje. Aí o diabo falou: se você me adorar, adora eu. Nós fazemos um acordo aqui, você me adora, eu te dou. Tem gente, irmãos, que por causa do mundo que tem para dar, ele adora mais fácil o diabo do que a Deus. Ele adora mais o diabo do que a Deus. Por causa
causa do mundo, ele entra nas mídias achando que está abafando para poder aparecer. A noiva não precisa de mídia, não precisa de fama. A noiva não precisa ser famosa, não precisa ter dinheiro. A noiva é lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Por isso que tem gente, irmão, que diz que é de Deus, mas está se curvando a isso. Ou seja, está se inclinando, porque veio para mais adorar o diabo do que a Deus. Mas nessa noite eu quero lhe dizer, quem veio aqui para adorar aquele que é digno de honra, de toda a glória? Aquele que veio adorar aquele que é digno, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Sabe por que o diabo perdeu nessa noite? Porque ele sabe que você está aqui, porque você renunciou ao mundo, renunciou a tudo, e você está dizendo: eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu ministério, eu não abro mão da minha chamada. Se tem alguém que eu vou adorar, esse alguém chama-se Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Quero perguntar: quem veio adorar aquele que é digno de honra? Deixa eu ver, irmão. Aquele que veio adorar, aquele que veio dar aleluia ao teu nome aqui nessa noite. Aleluia. Tem gente que aprenderam a glorificar o diabo, mas quando vem para o evangelho não glorifica a Deus. Fechei a Bíblia e vai mais um pouco aqui. Jesus foi levado ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40. Ele estava cheio do Espírito. Para ele vencer o deserto, primeiro ele tinha que estar cheio do Espírito. Por que tem gente que para e morre no deserto? Por causa das lutas. Uma das causas o sinal é porque ele não está cheio do Espírito. Paulo diz em Efésios: enchei-vos do Espírito. Filhinho, vós já venceste o mundo, porque tem a unção do santo que está em vós. A única coisa que nós conseguimos vencer é quando possuímos em nossas vidas chamado Espírito Santo. Chame ele nessa noite que tu vai vencer esse deserto. Tu vai vencer essa... Quem acredita nisso aqui? Deixa eu ver, irmãos. Ele tendo jejuado 40 dias, veio o tentador. Diga comigo, tentador. Diga comigo, tentador. A palavra tentador são os adjetivos para dar o nome dele. Me ajuda aqui alguns nomes. Por exemplo, são vários nomes. De repente eu lembro de 12 aqui. Tentador, diabo, acusador, Beelzebu, dragão, anticristo, serpente, dragão, acusador, tentador, diabo, Satanás e assim por diante. Aproximou de Jesus. Segure essa aqui, irmãos, que aí eu fecho aqui. Jesus, presbítero David, jejuou, mas o tentador veio até ele. Tem gente, irmãos, que acha: eu vou para a igreja, irmãos, eu vou ficar firme com Jesus com um propósito, para que o tentador se afaste. Eu já sei, pastor, o código, vou ler a Bíblia a semana toda. Aí o diabo não vem, ele vai me deixar, porque esse negócio de diabo está me perturbando, direto da graça. Aí é que ele vai te tentar mesmo. Tem gente que acha assim: não, eu vou jejuar, eu vou fazer 3 dias de propósito. Vou jejuar na segunda, na quarta e no domingo. Porque aí eu vou jejuar, eu vou afastar o diabo de mim. Pelo contrário, quando você jejua, quando você dá o seu melhor, aí é o que o diabo vem. Sabe por quê? O diabo só quer se aproximar de quem tem, de quem está cheio, de quem vai dar trabalho para ele. O diabo não se aproxima daquele que está vazio, daquele que não tem nada, mas aquele que está cheio, aquele que busca. O tentador vem, mas quando o tentador vem, ele tem 2 trabalhos. Diga comigo: um para cair, diga, um para se levantar. Diga, ele tem 2 trabalhos. Está fraco, diga, tem 2 trabalhos. Diga, um para levantar. Diga, e outro para cair por terra. Diga, um para levantar e outro para cair por terra.
tentador essa semana veio, tentou te tirar da graça, tentou roubar tua unção, tentou roubar tua comunhão, mas ele caiu por terra, porque quem está te blindando é Deus aqui nessa noite, no nome de Jesus. Quem está sentindo blindado por Deus aqui nessa noite? Quem está sentindo blindado por Deus aqui nessa noite, irmãos? Tu vai jejuar sim, tu vai orar sim. O diabo vai vir, mas você vai estar cheio de Deus e tu vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás. Aparta-te de mim, Satanás, porque só Ele servirás para a glória de Deus. Aí, o texto diz assim: então o tentador deixou. Diga comigo, deixou. Esse deixou não significa que ele vai voltar, que ele não vai voltar. Pelo contrário, ele vai voltar outras vezes, com outras ferramentas. Se o diabo não te tentou pela luxúria, vai te tentar pela mentira. Se ele tentou te derrubar pela luxúria ou vaidade, ele vai tentar te derrubar de outros jeitos. Deixou, mas significa que vai voltar com outras estratégias, como ele voltou e tentou Jesus no seu ministério o tempo todo. Aí a Bíblia diz: ele sai e os anjos de Deus chegaram e serviram a Jesus no deserto. Coma desse pão, se alimenta. Se lembra de Elias no deserto? Ele vence o deserto, ele vence lá Jezabel. Ele está no deserto, ele não está aguentando, ele está desesperado. E o anjo vem e serve ele, dizendo: coma desse pão, Elias. Bebe dessa água, Elias. E com a força desse alimento, tu vai caminhar 40 dias e 40 dias e 40, que é uma chave aqui, um código poderoso para desbloquear tudo que os anjos vieram e serviram a Jesus. Mas depois que ele passou pelo deserto, jejuando 40 dias e 40, tem gente que quer ver vitória, mas não quer passar primeiro pelo deserto. Tem gente que quer ser grandes empresários, mas não quer começar de baixo. Quer ser pastor, mas não quer começar de baixo. Quer ser grande, quer ter o dia abençoado, mas não quer passar pelos desertos. Deus só vai te servir, te presentear depois que tu passar pela prova e dizer: eu passei, estou vivo e agora estou sendo servido por Ele com muitas bênçãos. Elias, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites. Coma desse pão, serviu a Ele. O número 40 aqui é para desbloquear tudo, queridos. Diga comigo, número 40. Numerologia, tá? Agora, numerologia bíblica. Diga assim comigo mais uma vez, número 40. Significa, diga comigo, aflição. Número 40 na Bíblia significa provação. O que significa o número 40 na Bíblia? Provação. Número 40 representa Moisés, tá? 40 dias, e quando ele desce, aquela confusão toda. Número 40 representa provação. Número 40 representa luta. Mas quando Jesus passou pelos 40 dias, os anjos vieram e serviram a ele lá com toda a honra que ele merecia. Segure essa aqui no nome de Jesus. Antes de Jesus ir para o deserto, primeiro ele foi cheio do Espírito. Passou os 40 dias, vieram os anjos e o serviram. Deus disse para Elias: vai, coma e beba, e com a força desse alimento, tu vai caminhar 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Deus estava dizendo para Elias a mesma coisa com Jesus: eu não mando
Isso aqui é para você explodir, você voar nesse teto. Deus não manda ninguém para um campo de batalha sem primeiro preparar ele e alimentar ele espiritualmente e emocionalmente. Deus não manda ninguém ir numa caminhada sem primeiro alimentar e preparar ele. Antes de Jesus entrar nos 40 dias, primeiro Deus encheu ele do Espírito, dizendo: tu vai vencer, mas vai ser dentro da aprovação. Deus está dizendo: irmão, segura isso aqui. Tu não vai vencer, não é quando está na abundância. Você não vai vencer, tu não vai glorificar e quando as coisas vão bem. Tu vai exaltar o nome dele nessa noite. Tu vai dizer: muito obrigado por tudo, ó Deus. Não é quando está na abundância, será dentro dos 40 dias, será no dia da tua aprovação que Deus vai te sustentar, que vai te encher do Espírito. O diabo vai vir de todos os ângulos, ele vai dizer: eu não sei porque esse crente não para, eu não sei porque ele não desvia, porque ele não abre mão de tudo, mesmo na prova, mesmo na luta, ele não desiste. Sabe por quê? Antes de Deus mandar ele na caminhada de 40, Deus estava dizendo: primeiro eu te alimento, primeiro eu te fortifico, para passar por dentro de 40 dias. Aqui nesse momento Deus está dizendo para alguém: antes dele te mandar para a luta, antes de vir essa aprovação, primeiro ele vai te alimentar para a glória de Deus. Quem acredita nessa palavra e pode se colocar de pé comigo aqui nessa noite? Antes de Deus te mandar para o deserto, primeiro ele te enche do Espírito, porque é no deserto, na aprovação, que a providência de Deus chega para a tua vida. Escute, eu não sei qual é o teu deserto, mas é no deserto que Ele quer te preparar. Pastor, já saí, entrei no deserto, saí, o que você aprendeu? Nada. Se você já errou uma vez, por que vai errar a segunda, a terceira? É burrice. Ele já te alimenta para você superar os 40 dias. Mas os 40 dias passa. Então, para cada tipo de deserto, é uma preparação, um alimento que Ele te dá. Mas se você entrar dentro dessa luta fraco e não preparado, tu morre dentro dessa situação. O diabo, escute isso, queria trabalhar o mental de Jesus, o emocional dele. Sabe aonde que o medo ele controla a pessoa e domina? É no teu emocional. Se Jesus fosse fraco emocionalmente, ele tinha sido vencido pelo diabo. Hoje eu cheguei num lugar onde tinha mais de 40 pessoas e fiz uma oração, do nada, mas não sou fazer esse tipo de oração, mas eles oraram junto comigo. E vocês vão orar junto comigo nessa noite. Posição de saudade, irmãos. Depois nós vamos adorar. Irmão, quem está ligado no culto aqui? Deixa eu ver, irmão. Posição de soldado. Diga: posição de soldado. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Diga-se comigo: eu sou. Diga: eu sou aquilo que Deus pensou ao meu favor. Que é uma senha de pé ainda. Aí o diabo disse assim: se tu és, é uma dúvida. Mas quando Jesus desce as águas, ele ouviu uma voz dizendo: tu és o meu filho. Enquanto o diabo coloca dúvida, Deus coloca a certeza daquilo que Ele tem para a tua vida aqui nessa noite. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Depois nós vamos fazer uma oração junto. Se tu és, é dúvida. Mas a voz de Deus dizendo para ele, quando desceu as águas: tu és. Não é ser tu és. Não deixa o diabo colocar dúvida naquilo que ele tem para a tua vida. Eu quero orar pela tua vida, irmãos. Você sentiu de Deus essa mensagem? Ou de repente vai vir uma ou duas, ou não sei quantas pessoas. Saia do seu lugar. Ele quer te dar força nesse deserto. Antes de ir para o deserto, Ele primeiro quer te encher. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. É sério isso aqui. O diabo não brinca de ser diabo.
Vem cá, irmão, para virar o jogo, para virar essa chave. A único. Tem mais gente aqui. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Tem mais gente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem cá. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés. Cadê-nos? Eu quero orar por você. Vem cá. Consagramos todo nosso ser a Ti. Devagarzinho, olha aqui. Olha o que o diabo diz. Consagramos todo Se prostrar, nosso ser a eu te darei tudo. Te darei o reino. Consagramos todo nosso ser a Só o Senhor teu Deus servirás. Só Ele glorificarás. Se tu é É o Senhor e muito digno de louvor. vai se enchendo. Irmão, Deus quer nos encher para nos preparar uma semana. Do nosso Deus, Ele conhece o teu interior, Ele conhece o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Alegria. Enquanto você está de pé glorificando, Ele está dizendo: estou te preparando para uma grande semana, uma grande jornada. Aleluia. Grande Toda a é o igreja. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer. Toda a igreja bem forte louvando no Espírito. E agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Toda a igreja bem forte louvando. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh, aleluia! Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu vou orar por essas pessoas aqui na frente. Estende a tua mão para cá. Senhor, eu oro, Senhor, por essas vidas que estão aqui na frente. O Senhor sabe, Pai, o que eles precisam. Mas independente, eu lhe peço, Senhor, enche eles da tua presença, Senhor, para suportar o que está por vir. Porque, Senhor, a maior ferramenta é quando nós estamos cheios da tua presença, para vencer o diabo, Senhor, o tentador, o acusador. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, fortalece, Senhor, teus filhos que vieram aqui na frente. Tu conhece eles.
Oh Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, que toda barreira, toda seta do diabo cai por terra. Em nome de Jesus. Ainda com a mão para o alto. Você vai orar junto comigo, dizer as mesmas palavras. Diga-se comigo, mas bem forte, irmão. Coloca toda a energia para fora, com muita energia. Coloca a engrenagem para funcionar nessa noite. Diga-se comigo, Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus. Diga: eu faço parte. Diga: do quartel-general. Diga: aí o meu general. Não, tá fraco. Diga: aí o meu general. Diga que nunca perdeu uma batalha. Tá fraco. Diga que nunca perdeu uma batalha. Diga: ele está na minha frente. Diga: comandando. Diga: a minha vida. Tá fraco. Diga mais forte. Diga: o meu general. Mais forte: o meu general. Diga que nunca perdeu uma batalha. Diga: entrou na minha peleja. Diga: entrou na minha peleja. Diga: entrou na minha guerra para eu vencer. Diga: para eu vencer. Diga: ele é Deus. Diga: ele é Deus. Diga: pelejador. Diga: ele é o Deus da guerra. Diga: ele é o Deus da guerra. Diga assim: ele é o meu general. Diga: ele está. Diga: com comando. Diga: com domínio sobre a minha vida aqui nessa noite. Tem dois trabalhos, um para levantar e outro para cair. Senhor Deus, fortalece, Pai, a minha vida, a vida da tua igreja. Tome posse, adorando ao Senhor. Se assentes em nome de Jesus.